Olá, que sua luz seja bem-vinda. Boa noite a todos, pessoal. Estamos começando mais uma live Mensagem de Amor. E nessa live a gente vai falar muitas coisas interessantes. A gente vai falar como que a gente pode cada vez mais conquistar dentro da gente a alegria, recursos emocionais, para que a gente possa cada vez mais se relacionar com o mundo, com as pessoas, com os acontecimentos de forma mais leve. Num momento em que tá tudo muito pesado, né? Tá tudo muito tenso. E então a gente pode falar assim, gente, como eu posso levar um pouco de leveza para um momento que tá tão denso, que está tão pesado? Como eu posso viver com maior leveza? Como eu posso ter um olhar com essa leveza? E isso, gente, faz toda a diferença. E eu acho que a leveza na vida é um voto de confiança que a gente dá que as coisas darão certo. Eu acho que a gente vive com mais leveza aquelas pessoas que têm maior tendência a serem mais positivas, a verem o lado do copo cheio. Então, quando a gente vive uma vida com mais leveza, a gente está dando um voto de esperança. Esperança em dias melhores, esperança no melhor que há nas pessoas, no melhor que há na gente. Então, eu acho que nosso coração fica mais cheio de esperança quando a gente toma essa decisão. Porque toda situação pode ter o peso e a medida que nós determinamos. Se a gente olhar uma situação e falar que ela vai ser imensa, que ela vai ser um peso muito grande, uma medida muito alta, aquela situação que poderia ser do tamanho de uma pedrinha de brita, vira uma montanha. E aí a gente para diante dela, se sente paralisado, porque acha que é intransponível aquela situação. Que aquela situação está te paralisando, que é uma situação muito difícil, muito dolorosa, muito sofrida. Porque nós fizemos essa situação ganhar essa proporção. Então, da mesma forma, somos nós que temos também as ferramentas dentro de nós, mentais e emocionais, que pode levar a essa situação que está do tamanho de uma montanha intransponível, voltar e proporcionalizar ela num tamanho de uma britazinha que a gente coloca na palma da nossa mão e fala, vamos resolver isso aí. E isso é uma questão, gente, de perspectiva. A gente muda a nossa vida quando a gente muda o prisma com que a gente enxerga a nossa vida. E esse prisma está muito ligado às nossas crenças. Isso tem muitos estudos atuais falando sobre crenças, falando sobre perspectiva, falando sobre percepção de mundo, tanto na física quântica, quanto nas teorias comportamental, Gestalt. Várias teorias falam disso. Por quê, gente? Porque realmente a nossa vida muda quando a gente muda o nosso prisma. A nossa vida muda quando a gente muda a nossa perspectiva. Quando a gente começa com mais sabedoria, dosar o tanto de peso que a gente vai dar para cada coisa da nossa vida. E a gente fala assim, gente, se a gente pode escolher, vamos dar mais peso às coisas que nos fazem felizes. Vamos pensar mais sobre as coisas que nos fazem bem. Porque isso é garantir um bem-estar mental. Porque a gente começa a pensar assim, gente, se é o que faz, e se eu posso dar o peso e a medida para as coisas, deixa eu alargar os momentos felizes. Teve um dia que eu tava falando, a gente tava indo passear alguma coisa no domingo, e aí eu tava falando, nossa, mas olha que legal, a gente tá indo fazer isso, mas eu não passei, gente, assim, super simples, tá? Tipo, ir ali, dar uma volta numa praça. E eu, nossa, mas é incrível tudo. Aí meu marido olhou pra mim e falou, você é marqueteira, né? Ele falou isso comigo. Você é marqueteira, né? Morrendo de rir, brincando comigo. Porque eu falei, aí eu olhei pra ele e falei assim, sou mesmo, para as crianças, né, para os meus filhos. Eu falei, a gente tem que fazer um marketing, porque aquele passeio vai ter o peso, vai ter a alegria, vai ter a importância que a gente dá pra ele. Se eu pegar eles pela mão e falar, vamos lá naquela praça rápido, vamos, entra todo mundo no carro, vamos lá. Vai ter um peso. Agora se eu falar, gente, a gente vai numa praça, mas ela é incrível, porque tem, gente, um bambuzal perto daquela praça, que é muito legal, a gente poder brincar de pique-esconde, a gente vai fazer isso. Eles vão achar que isso vai ser o programa mais legal do fim de semana deles. Mas quem fez esse programa ser legal não é a pracinha já tava lá. É como a gente entendeu aquele programa, é a perspectiva e o valor que a gente deu para aquele passeio. E aí a gente tem sim que aprender a ser marqueteiro, sabe? Marqueteiro das coisas boas da nossa vida. Porque quantas vezes a gente não é também, em vez de ser o marqueteiro, a gente é o sabotador.
Quantas vezes a gente não é aquele que sempre está sabotando a gente, que sempre está falando, isso nem é bom o suficiente, isso nem é legal, nossa, o do vizinho é muito mais legal do que o seu, o do colega é muito mais legal. Quantas vezes nós somos também essa voz que sabota a gente mesmo? Então, a gente também tem que aprender a ser a voz que faz o marketing das coisas boas, que coloca placas, sinalizações para a metade do copo cheio. Porque a vida de todo mundo, gente, não tem ninguém, sabe, que tem uma vida que só tem copo cheio. Sempre tá na metade, a vida de todo mundo vai ter ônus e bônus. Momentos de lágrimas e de sorrisos, desafios e momentos de bonança. É assim que a gente se move pra frente, é assim que a gente caminha, a gente se coloca nessa postura de crescimento. E o universo pulsa em crescimento. Então, se a vida de todos é assim, por que tem pessoas que são mais felizes e outras mais tristes? Porque às vezes a forma com que a gente está entendendo a nossa vida está trazendo esse estado emocional de felicidade ou tristeza. Não são somente os fatos. É lógico, tem gente que tem fatos na vida que são mais pesados, mais tristes. Mas às vezes você vê pessoas que têm vários estudos, né? Principalmente faculdades americanas, gostam muito de estudar comportamento humano. E eles estudam vários estudos, assim, que gêmeos que nasceram numa família com pais alcoólatras, que tiveram violência familiar e tudo. Um chega e vira um advogado, o outro chega e se entrega às drogas. Porque às vezes por mais que eles viveram os mesmos fatos exteriores, a forma interior, como ele introspectou aquilo que aconteceu, como a elaboração mental, como a gente elabora a situação da nossa vida dentro de nós, o sentido, o peso que a gente dá para aquela situação é diferente. E eu tô contando isso para você hoje, sabe por quê? Pra gente começar a fazer isso, né, de uma forma que leve a gente a caminhos mais felizes, ou seja, vamos ficar mais espertos, vamos dar mais atenção em que nós estamos colocando os pesos na nossa vida. Vamos limpar o nosso prisma, porque às vezes nosso prisma tá todo sujinho, sabe? E pra gente ter uma vida mais feliz. Boa noite, pessoal! Cheguei e falei um tantão, agora eu vou escutar vocês. As pessoas estão falando boa noite, que alegria escutar suas palavras. A alegria é toda minha. E a Renata falou, sua fala me faz lembrar do livro Poliana. Sim, Renata, o livro Poliana, ela conseguiu justamente fazer o jogo do contente, né? Ou seja, ela conseguiu ver o lado bom da vida, viver uma situação que é realmente a situação que ela viveu muito pesada e densa, mas ela conseguiu trazer essa leveza que vem de dentro para fora, do coração dela, né? E isso me lembrou muito aquela história dos lençóis na janela. Não sei se vocês conhecem essa história dos lençóis na janela, mas essa história remete muito ao prisma interior que todos nós trazemos dentro de nós, que pessoas chamam da nossa percepção de mundo, as crenças nossas, enfim, como a gente ressignifica e significa e elabora a vida dentro de nós. E nessa historinha diz assim, né, uma moça lavava vasilha na casa dela e ela estava olhando para uma janela. E ela começou a ficar muito incomodada porque a vizinha dela tinha estendido uns lençóis brancos e os lençóis estavam extremamente sujos. E ela começou a comentar, gente, mas como que essa vizinha porca faz isso? Mal lava um lençol e tem coragem de estender ele cheio de manchas, todos sujos, eles estão todos cheios de manchas pretas, empoeirados. Como que pode? Nossa, que vizinha é essa? Nossa, eu nunca vou querer ir nem na casa dessa vizinha. Porque se os lençóis dela são sujos dessa forma, imagina os copos, nem se fala. Nossa, eu não vou tomar uma água na casa dessa vizinha. E falou. E aí, chegou uma hora, né, que ela começou a olhar mais. E aí ela percebeu que, na verdade, não eram os lençóis da vizinha que estavam sujos, mas o vidro da janela dela estava muito sujo. E aí ela olhou de outro lugar, viu que os lençóis estavam brancos, voltou para o vidro e falou, mas por que eu estou vendo sujo? Quando ela passou a mão, o vidro dela estava todo engordurado, todo cheio de sujeira. E aí, a partir do momento que ela limpou o vidro dela, os lençóis da vizinha estavam extremamente limpos, alvos e brancos. Estavam totalmente limpos, sem nenhuma mancha. Então, na verdade, a mancha que ela estava vendo no outro, no vizinho, o ruim, o mal que ela estava vendo no outro, na verdade não estava no outro, estava no vidro da sua própria janela. E quantas vezes aquilo que a gente vê no outro, vê no mundo, vê nas situações da nossa vida, de pesado, de ruim, de maléfico,
não estão às vezes nas coisas, não estão nas situações, não estão nas pessoas, estão dentro de nós, nos nossos prismas internos, na nossa percepção de mundo. Porque a nossa percepção de mundo carrega as nossas experiências, os nossos traumas emocionais, os nossos caminhos e rotas mentais, carregam as nossas crenças limitantes, crenças expansivas também. Então, às vezes eu tô vendo uma situação numa perspectiva muito ruim, não porque a situação seja ruim, mas o prisma que eu tô usando está sujo. Está o quê? Contaminado com o quê? Com preconceitos, com ideias fatalistas, cheio de medos da vida que a gente carrega com a gente. Medo de não dar certo, medo de ser julgado, medo de não ser amado. Cheio de armas que a gente carrega para se defender de algo que uma vez aconteceu com a gente. Às vezes são traumas, situações traumáticas. Então nós já nos sentimos armados. Então antes de alguém chegar e nos machucar, a gente prefere às vezes machucar, para a gente não ter que sofrer esse susto de ser machucado. Então às vezes a gente fica sempre muito armado, muito com uma visão muito bélica das coisas. E isso, às vezes, tá em nós. E aí a gente começa a achar que a nossa vida tá muito assim, tá muito difícil, tá muito cheia dessas manchinhas. E aí alguém chega e fala assim, gente, será que é a vida que tá assim? Ou será que é a minha janela? Será que eu posso parar um pouco e perceber a mim mesmo? E é uma proposta que a gente faz muito aqui na Dedico, de se autoconhecer, de olhar pra gente mesmo, de descobrir os nossos potenciais e descobrir também aquilo que está nos limitando para a gente se transformar, para a gente cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores. E aí na hora que eu olho para mim, na hora que eu começo a me compreender, eu começo a perceber tantas sujeirinhas que tem na minha janela interior, no meu prisma. E aí eu posso começar a transformar, eu posso começar a trazer limpeza, desintoxicar o meu corpo emocional, desintoxicar a minha mente. E aí eu começo a entender o mundo sob outra perspectiva. E aí alguém chega e fala assim, gente, mas o que aconteceu? Você ganhou na Mega Sena? Você arranjou um namorado novo, uma namorada nova, que você tá tão feliz, você tá sorrindo, você tá achando a vida uma beleza? Aí você fala, não, eu me reconciliei comigo mesmo. Eu comecei a perceber que as coisas partem de mim. E é em mim que eu preciso trabalhar. Porque enquanto a gente ficar tentando trabalhar e mudar, e consertar, e apontar os erros do mundo ou fora de nós, nada vai mudar na nossa vida. Mas quando a gente assumir que nós precisamos trabalhar dentro de nós mesmos, que nós precisamos nos autotransformarmos, que a gente precisa melhorar o nosso interior, que a gente precisa melhorar e limpar os nossos prismas, ressignificar a nossa história, aí tudo na nossa vida muda, porque vai partir de dentro para fora. Então, vocês não acham isso, gente? Que é importante? Como estão os nossos prismas aí, gente? E o Júnior comentou, e se temos em nossas relações de amizade pessoas muito negativas, destrutivas, como nós devemos comportar? É isso, eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar trazer uma leveza. Então, se uma pessoa que é um amigo, quando ele fala uma coisa mais difícil, tenta falar uma coisa mais fácil. Tenta trazer um novo olhar. Tira o foco daquilo que está. Porque tem gente também que parece que quer colocar lenha na fogueira, né? Alguém chega e fala, nossa, tal pessoa tem uma blusa amarela feia. Aí, ao invés de você falar, nossa, mas a calça dela é linda, fala, e a calça dela também é horrorosa, né? Aí o outro fala, mas o cabelo dela também é um desastre. Aí vai só piorar. Então acho que se a gente tem um amigo que ainda tá precisando de ter essa visão mais positiva, que ainda traz muita negatividade, a gente tem que ser aquele amigo de verdade. Porque o amigo verdadeiro não é o que concorda com tudo, mas o amigo verdadeiro é aquele que puxa em você o que há de melhor em você, que te inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, nessa hora, a gente tem que puxar o que tem de melhor na pessoa. Então fala, nossa, mas você viu que eu plantei uma horta disso, disso, disso? Ou seja, você desconversou, você tirou o foco da atenção. Então a pessoa tá falando mal da blusa do outro e você fala, nossa, eu plantei uma horta lá em casa ontem. Você precisa ver, coisa mais linda o rabanete dando. Aquela coisinha vermelha na terra, você tira, coisa... Nossa, eu fiquei tão impressionada. Você tem horta na sua casa? Porque, ou seja, você não tá dando lição de moral, nem apontando o erro do outro, porque às vezes a gente quer sanar o erro de alguém fazendo um erro também. Então não é legal, né? Mas a gente pode sim mudar o foco da nossa atenção. Então é isso.
E eu falei, eu não sei se o Júnior escutou, né, no início da live, que teve um dia que a gente foi passear com as crianças numa pracinha e eu fiquei falando muito, falando, vocês têm que se aprontar e tal, pererei parará pra pracinha, falando coisas boas, e você chegou pra mim e me chamou de marqueteira, né? E você falou, você é marqueteira? E eu falei, a gente tem que ser, porque no mundo que a gente tá, com tantas dificuldades, como a gente tá vivendo uma situação de muita densidade, né, de muito peso, todo mundo tá dando também todo mundo tá com sentimentos muito intensos, né? Ou tá muito chateado, ou muito feliz, tá tudo muito intenso. A gente tem que fazer o marketing do que tá dando certo. E as coisas da nossa vida, elas vão ter o tamanho que a gente der. Então, se tem uma coisa chata acontecendo, com certeza, a vida de todo mundo deve ter alguma coisa que não tá o melhor do mundo, que é um desafio, que é justamente uma coisa chata que te ajuda também a melhorar como pessoa, te ajuda a desenvolver qualidades, te ajuda a ver o bem no outro, te ajuda a pedir ajuda, que é também um aprendizado. Ou seja, às vezes a gente vai ter sim situações difíceis na nossa vida. E aceitar isso é muito bom também. Mas isso não quer dizer que precisa virar um sofrimento, né? No budismo tem muito esse ensinamento. A dor é dor, a dor não é sofrimento. O sofrimento é quando a gente começa a gente decidir que aquela dor vai virar um sofrimento. A gente começa a deixar isso intoxicar o nosso lado emocional. Então, dor, ela existe. Agora, o sofrimento, ele é opcional. A dor é inevitável. Então, a gente pode pegar um momento de dor e transformar com a nossa visão, com crenças mais positivas, com uma visão melhor, em um momento de aprendizado. E mais do que isso, pegar essa situação de dor e não transformar ela numa tempestade, sabe? Falar assim, é uma gota no meu oceano. Porque eu tenho um oceano de coisas boas para agradecer. A gente tá lembrando de ter gratidão, gente? A Babiane comentou, dar valor às pequenas coisas do dia a dia tem um valor muito grandioso mesmo. Sim. Limpa nosso prisma automaticamente. Sim, Babiane. A gente tem que dar valor às coisas boas. Porque você vai falar assim, mas isso tá acontecendo chato. Mas o que tá acontecendo bacana na sua vida? Hoje, agora? O que foi muito bom na sua vida no dia de hoje? Com certeza a gente tem uma lista de coisas para falar, né? E às vezes a gente é assim, às vezes deu 110 coisas boas no nosso dia, deu certo. Aí 2 deram errado, ainda mais pra quem é mais perfeccionista, controlador. Estamos aí, gente, grupinho do perfeccionismo, estamos juntos, tá? Vamos melhorar cada dia mais, estamos na proposta. Aí você não lembra das 110 coisas que deu certo, você fica fixo e repassando aquelas 2 que não deram certo, que deram errado. Então a gente tá fazendo o quê? A gente tá dando um peso, uma atenção, e tudo na nossa vida que a gente dá atenção, o que acontece? Cresce. Tudo que a gente dá atenção na nossa vida cresce. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Isso é uma lei energética. Então, tudo que a gente dá atenção vai crescer. Então, a gente começa a dar tanta atenção para aquelas dois fatos que deram, que a gente achou que não foi legal, ou que a gente pode dizer que deu errado naquele dia, que ele vai começando a ficar grande, que o tamanho e o peso deles vão ficar muito maior na balança do que os 110 que deram certo. Aí você fala assim, mas quem deu esse peso? Fomos nós. Porque os fatos chegam pra gente como fatos. Os acontecimentos são acontecimentos. Nós que significamos aquilo. Nós que damos sentido e significado a tudo que nos acontece. E nós que decidimos o peso que a gente vai dar. Então a gente pode falar, gente, aconteceu isso, essas 2 coisas realmente foi difícil, mas olha, eu quero dar aí você coloca e dá um peso muito maior a 110 coisas que deram certo. Ou seja, a gente tem que dar um peso e uma atenção maior ao lado do copo que está cheio. Porque a vida é um copo na metade. A gente tem que falar, gente, eu quero ver o lado cheio. E isso traz leveza. Eu acho muito libertador falar disso, porque às vezes a gente acha que as pessoas felizes são porque dá tudo certo na vida delas. E eu já vi vários exemplos, eu acho que vocês também, né? Quando a gente lê biografia também é muito legal, de várias pessoas que foram extremamente felizes, se sentiram extremamente realizadas e que tiveram inúmeras dificuldades. Porque a gente começa a entender que a felicidade não tem a ver com as facilidades que a pessoa tem na vida. E tem nada a ver com isso, tem muito mais a ver com a forma como a gente decide viver a vida. Como a gente entende a vida, como é o nosso prisma, como são as nossas crenças, sabe?
Viane falou, realmente muito lindo isso que você disse. A Luana tinha comentado, temos que limpar nosso prisma todo dia. Todo dia a gente vai dar uma faxina na nossa janela, senão a gente vai ficar igual a vizinha que ficou reclamando do lençol da outra, né? O Rodrigo comentou, frase de São Francisco, as alegrias simples são as mais bonitas. Ai, Rodrigo, eu adoro essa frase, maravilhoso. E a Michela, também podemos pensar positivamente sobre os nossos sonhos. Sim, às vezes a gente tá com um sonho adiado agora, por exemplo. Quantas pessoas não adiaram sonhos por causa dessa pandemia toda? Às vezes a gente tinha uma viagem já comprada, a gente teve que desmarcar. Às vezes a gente tinha um sonho de fazer ou realizar um projeto que a gente teve que adiar por causa de toda essa pandemia. E isso a gente pode ter uma visão ruim, uma visão negativa, fatalista disso, de nossa, eu tive que abrir mão dos meus sonhos, a minha vida tá toda parada, e assim por diante, ficar debulhando o nosso rosário pra cada pessoa que a gente encontrar e as pessoas perguntam, bom dia, como você tá? E a gente falar tudo, e às vezes a pessoa tá perguntando como você tá só de educação, tá, gente? A gente vai lá e fala tudo. Ou a gente pode decidir falar, já que eu tive que dar essa pausa mesmo no meu sonho, eu acho que eu vou aproveitar para elaborar ele melhor. Às vezes é o tempo que o universo está precisando para que eu repense esse sonho e consiga fazer ele ficar ainda melhor. Eu consiga fazer um planejamento melhor ainda para executar esse sonho. Eu posso, se é uma viagem que eu desmarquei, falar, às vezes vai acontecer no tempo certo. Deus é sábio, gente. As coisas acontecem sempre no tempo certo. Tá tudo certo na ordem divina. Não tem nada errado. A gente tem que confiar nisso, sabe? E às vezes a gente, adia essa viagem, tudo bem, então vai ser mais tempo para eu planejar ela, eu vou ficar pesquisando mais sobre o lugar que eu vou, vai ser mais tempo para eu, sabe? E quando eu vou ir no tempo que eu deveria ter ido realmente. Então eu acho que a gente também tem essa confiança, sabe? De falar, então já que eu vou adiar um sonho, que eu pegue essa situação e faça ela uma coisa boa, sabe? Pegue esse limão e faça uma limonada. Então, a nossa proposta hoje da mensagem de amor é falar um pouco disso, de como a gente pode limpar mais a nossa janela, o prisma da nossa vida. E também a gente pensar assim nos recursos emocionais. Porque o que acontece? As situações estressantes, elas vão cansando a gente. Elas vão te exigindo muitos recursos emocionais durante um dia. Então é como se você tivesse uma dispensa, eu sempre gosto de explicar assim nas lives, nas palestras, né? Como se a gente sempre tivesse uma dispensa emocional dentro da gente. Então a gente tem essa dispensa emocional. E aí, a gente tá gastando. É como se fosse um almoxarifado. Tá levando, tá toda hora alguém pedindo alguma coisa e tá tirando. E aí a dispensa chega uma hora que ela vai ficar vazia, né? Porque você já tá usando tudo. É como se a gente tivesse uma dispensa de comida. Pega uma lata de molho de tomate, agora pega um creme de leite, pega um milho. Chega uma hora que não vai ter mais lata de molho de tomate. E as nossas emoções, os nossos recursos emocionais e mentais são a mesma coisa. Então, às vezes, a gente vai vivendo as situações e dando o melhor que a gente tem em termos de recursos. A nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa doçura, tudo isso está indo. Chega em casa, às vezes, depois de um dia de trabalho que usou muito seu recurso emocional, você não tem mais recurso para oferecer nem para sua família. Porque essa paciência já foi, a doçura já foi. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar um tempinho e recarregar a nossa dispensa emocional. Da mesma forma que a gente para e recarrega o celular, até celular, gente, tem bateria. E a bateria é limitada. Como nós, seres humanos, não vamos ter? Às vezes a nossa bateria acaba. Então a gente tem que ir lá e recarregar essa bateria. Sabe? A gente tem que saber ter essa humildade de falar, gente, eu preciso de um tempo. E aí você fala, mas como eu vou repor os meus recursos emocionais? Com oração, com meditação, escutando uma música que te faça bem, dançando, caminhando na sua rua, colorindo, ou seja, faça algo que te alimente emocionalmente, que faça bem para sua alma. Sabe uma coisa que a gente gosta de fazer? Converse com alguém que você gosta muito, que você tá com saudade. Faça algo para sua alma. Faça algo que te faça bem, que te faça se sentir relaxado. E aí, você vai falar, nossa, agora eu enchi um pouquinho minha dispensa emocional e vou ter mais para oferecer para minha família, para as pessoas que eu amo. Então, a gente também tem que saber, porque às vezes a gente está tendo situações de dificuldade, de estresse, de briga na nossa casa, porque não é porque a gente quer brigar, mas é porque a gente está sem recurso para oferecer emocional. Sabe? Quando você fala assim, gente, eu tô esgotada. Não tenho o que oferecer ali. Não tenho a paciência que eu tinha, a última gota foi no último problema que eu resolvi. Então a gente tem que chegar uma hora e falar, gente, deixa eu refazer isso.
Deixa eu limpar essa minha janela, deixa eu refazer minhas esperanças, pensar nas coisas positivas, ter um momento às vezes de agradecer. Porque gente, a gratidão, ela repõe muito os nossos recursos emocionais. Só de separar um minuto na sua vida e fazer uma lista mental de tudo que você está agradecendo e agradecer com o coração, vibrando. A gratidão é uma das maiores vibrações quânticas que existem. Então você vai vibrar mais alto e isso vai te fazer ter mais recurso. E aí você preencheu, sabe? A Biane falou, por isso o autoconhecimento é tão importante. Sim. Não é vergonha assumir que precisamos recarregar. Sim, não é vergonha. Não é vergonha assumir que não temos recurso naquele dia, né? Às vezes alguém vai te falar assim, nossa, eu quero ter uma conversa com você muito séria, muito, né? Sabe aqueles DR, às vezes, aí você tem que se reconhecer e falar, será que hoje é o melhor dia para eu ter essa conversa? Às vezes você pode chegar e falar, a gente pode conversar disso amanhã? Porque aí eu vou dormir, eu vou estar melhor, entende? Então a gente tem que saber também os nossos limites, que a gente quer sempre dizer sim, sim, sim pro mundo. E muitas vezes para dizer sim a gente está dizendo não pra gente. Então a gente também tem que aprender quais são os nossos limites. E às vezes falar, olha, se não te incomodar, se não for coisa tão urgente assim, essa conversa que você tá querendo ter de DR, pode ser amanhã, porque eu acho que eu vou ter mais para te oferecer. Porque a questão da gente olhar pra gente, reconhecer os nossos limites e recarregar a nossa bateria e ter gratidão e ter uma perspectiva melhor da nossa vida, gente, tudo isso a gente tá se preenchendo de sentido, de coisas boas. E aí a gente vai poder transbordar. Agora, se a gente tá vazio por dentro, o que a gente vai oferecer por fora? Se a gente tá esgotado por dentro, o que a gente tem pra dar? Né? Você não tem arroz, alguém chega abaixo da sua porta e fala, me dá arroz. E se você quisesse dar, não tem arroz para te dar. Porque acabou o meu arroz. Então, às vezes é importante a gente se preencher para a gente ter algo para oferecer especial, valioso para o outro. Então, a gente precisa desse momento de reconexão, eu acho. E essa é a minha mensagem para vocês hoje. Então, vamos lembrar que o peso quem dá as situações somos nós, que a medida também somos nós, que às vezes aquilo que a gente hoje está apavorado, achando que é um problema imenso, que é uma montanha intransponível, nós que transformamos essa situação nessa montanha, então nós temos o poder também de transformar ela num pedregulho bem pequenininho, que a gente pode chutar para longe, que a gente pode resolver de uma forma mais fácil. Então a gente tem que trazer, quem vai trazer leveza, alegria, felicidade, tranquilidade para a nossa vida é a nossa decisão interior. E essa decisão interior, gente, tem tudo a ver com a forma que a gente vive a nossa vida. A gente acha que não, que o que tem a ver com o que faz uma pessoa feliz são as coisas que acontecem com ela fora. Mas a vida não é uma capa de revista. A vida é muito mais o que acontece dentro, sabe? Quando ninguém está enxergando. Então são as nossas decisões interiores que fazem toda a diferença na nossa vida. Essas são as suas decisões. E isso que eu tô falando, gente, é transformador, sabe por quê? Porque você não precisa ficar esperando alguém chegar para te dar uma chancela para ser feliz, para te libertar, para ser mais alegre, ou mais pacífico, ou mais tranquilo. Você sabe que isso está nas suas mãos. Então depende de nós, sabe? A sabedoria do Ho'oponopono tem muito isso. Nós somos 100% responsáveis. E por isso a gente sempre agradece, pede perdão, porque é algo que é uma decisão que a gente tem que tomar dentro de nós. E eu acho que isso, gente, é uma coisa muito libertadora. Assim, eu não sei vocês, mas eu sinto que dá uma liberdade. Falar assim, gente, eu tenho que mudar minha perspectiva. Bem melhor do que falar assim, eu tenho que mudar a sua vida toda. Você tem que mudar de casa, de emprego, de namorado. Porque está tudo ruim, então você tem que mudar de tudo. Não, quem sabe eu mudo. Às vezes minha vida tá toda azeda. Meu relacionamento tá azedo, minha casa tá azeda, meu trabalho tá azedo. Aí a gente fala, então eu vou mudar de tudo isso, vou mudar de cidade, vou mudar de país, não quero ver ninguém. E aí onde a gente vai de novo vai ficar azedo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tá azedando a nossa vida. O azedo que tá na nossa casa, no nosso namorado, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, tá em nós. Então na hora que a gente descobre isso, a gente fala, gente, então é só eu adoçar. Então eu vou melhorar esse azedume aqui, eu vou começar a colocar muito doce, açúcar aqui, que aí, na hora que a gente vê, na hora que a gente tem essa transformação interior, a nossa casa começa a ficar um lugar de doçura e paz, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, porque a gente coloca essa postura, né? A Aline falou, esse momento me recarrega. Ai, Aline, também me faz muito bem, eu te agradeço de estar aqui com a gente. Que a gente possa espalhar amor onde a gente estiver, que a gente possa levar o nosso coração
aonde nós estivermos. E se você gostou dessa mensagem, se te fez bem, se trouxe leveza para o seu dia, para a sua sexta-feira, clique aí naquela setinha, distribua para os seus amigos, encaminhe, envie essa mensagem de amor para as pessoas que você acha que vão gostar. E visite a nossa página do YouTube, porque lá no YouTube a gente tem várias mensagens de amor, orações, meditações guiadas, palestras, tudo para fazer esses tempos da quarentena ficarem bem melhores aí para vocês, tá bom? E eu vou terminar hoje com a frase que é a mensagem do nosso mestre espiritual e eu queria compartilhar muito com vocês, com toda a gratidão do meu coração. O amor é para agora, o amor é para todos.